Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, seu canal de notícias das Américas em português. A seguir, as notícias da semana. Vitória esmagadora de Luiz Arce na Bolívia. O MAS, partido de Evo Morales, venceu as eleições no primeiro turno. 14 milhões de eleitores foram às urnas hoje no Chile para plebiscito sobre nova Constituição. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, afirmou que os países das Américas não podem falar em austeridade diante da crise do coronavírus. Jair Bolsonaro afirmou que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil. No editorial de hoje, receberemos Rafael Freire, secretário-geral da CSA. Olá! Lançamos hoje uma editorial da CSA no nosso programa CSA TV. É um espaço para o pronunciamento de nossos dirigentes e dirigentas da CSA, dos dirigentes e dirigentas das nossas centrais sindicais afiliadas, dos sindicatos, do nosso sindicalismo, do Sindicalismo das Américas. Será um espaço de opinião política e posicionamento político. Estamos em uma luta permanente para construir um modelo alternativo ao neoliberal. Estamos em luta a cada dia para enfrentar a pandemia, os efeitos e o impacto da pandemia, mas também para enfrentar os ataques à democracia, os ataques aos direitos sociais e trabalhistas que enfrentamos durante a pandemia. Estamos numa primavera de lutas e conquistas. As eleições em Bolívia, onde o MAS teve uma vitória contundente contra a direita, contra os golpistas em Bolívia, restabelecendo a democracia na Bolívia. A mobilização dos nossos sindicatos e da FLCIO nos Estados Unidos para derrotar Donald Trump nas eleições de 3 de novembro. Temos também uma luta importantíssima em Chile, na convocação de uma nova constituinte. Saudamos também a chapa unitária da oposição em Equador para derrotar a direita em fevereiro do próximo ano. Mas também nós afirmamos, é necessário mudar o nosso sindicalismo, é necessário mudar os nossos sindicatos, é necessário fortalecer nossos sindicatos. E nós da CSA estamos de frente com esse debate. Realizaremos nos dias 26 e 27 de novembro uma conferência continental para transformar e fortalecer o sindicato, para melhor representar e organizar toda a classe trabalhadora. Nós, o Sindicalismo das Américas, na CSA, estamos em várias frentes de luta e afirmamos que a classe trabalhadora organizada nos sindicatos estará na primeira fileira em defesa da democracia, em defesa dos nossos direitos, em defesa dos direitos trabalhistas, e estaremos em luta permanente. Muito obrigado. Vitória esmagadora de Luiz Arce na Bolívia. O MAS, partido de Evo Morales, venceu as eleições em primeiro turno. Contrariando todas as pesquisas eleitorais, Luiz Arce venceu as eleições da Bolívia no primeiro turno, levando o partido de Evo Morales, o MAS, de volta ao governo do Estado plurinacional. De acordo com a legislação eleitoral boliviana, para vencer no primeiro turno, o candidato precisa receber pelo menos 40% dos votos e obter uma diferença de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Os primeiros números apontam que Luiz Arce venceu com 52,4% dos votos, mais de 20 pontos acima de diferença sobre os 31,5% de Carlos Mesa, da Comunidade Cidadana. Mesa reconheceu a vitória esmagadora de Arce por maioria absoluta. Segundo ele, cabe, como convém àqueles que acreditam na democracia, reconhecer que houve um vencedor nesta eleição.
Carlos Mesa foi presidente da Bolívia entre 2003 e 2005. O vice-presidente eleito é David Choquehuanca, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Evo Morales entre 2006 e 2019. Nesta eleição, também foram preenchidas as 166 cadeiras do governo bicameral, no qual também se projeta uma vitória do MAS. Evo Morales, desde o exílio em Buenos Aires, declarou que mais cedo ou mais tarde voltará à Bolívia. Meu grande desejo é voltar para a Bolívia e estar na minha região. É uma questão de tempo, disse o ex-presidente Evo Morales. Na nossa coluna Debates de hoje, recebemos o deputado uruguaio, vice-presidente do Parlamento do Mercosul, Daniel Caggiani, para falar sobre as eleições na Bolívia. Bueno, creo que el 18 de octubre fue un gran día. Esse 18 de outubro foi uma data emblemática para a Bolívia, para os bolivianos e principalmente para os latino-americanos. O 18 de outubro foi um ato massivo de civismo na correta acepção do termo, não da forma distorcida como foi utilizado por candidatos de Santa Cruz como Camacho. Me refiro ao civismo da participação democrática como elemento contra a barbárie. Mais de 87% dos bolivianos e bolivianas foram às urnas. A Bolívia recuperou sua democracia. Há mais de um ano, a Bolívia estava em uma situação institucional particular, um golpe de Estado, onde fizeram renunciar um presidente legitimamente eleito por meio de uma fraude. Não há dúvidas de que o golpe gerou um ano marcado por perseguições, repressão e assassinatos de líderes sociais e políticos no país irmão da Bolívia. Acredito que a manifestação dos bolivianos e as bolivianas foi uma demonstração da vontade popular de recuperar a democracia na Bolívia pela via eleitoral e pela via pacífica. A partir de agora, vai existir um governo legitimamente eleito, e isso é muito importante. Mas também acredito que os bolivianos e bolivianas deram uma mensagem forte de adesão a um projeto político, ao projeto político do MAS, um projeto que tem mais de 15 anos de governo e que foi interrompido por um ano. Esse projeto, sem dúvida alguma, tem gerado melhores condições de vida, desde o ponto de vista social, político e econômico, quanto cultural para o conjunto dos povos que integram o Estado plurinacional da Bolívia. A CSA emitiu uma nota expressando a sua satisfação com o resultado eleitoral na Bolívia. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a CSA, que representa mais de 55 milhões de trabalhadores no continente e é braço regional da Confederação Sindical Internacional, expressou sua satisfação com a contundente manifestação do povo boliviano nas eleições gerais do domingo passado. Depois de um ano do golpe contra o ex-presidente Evo Morales e de uma longa batalha contra o regime legítimo de Jeanine Áñez, os movimentos sociais, partidos e outras organizações sociais consolidadas no movimento pelo socialismo, mas conseguiram uma adesão massiva nas urnas. Um ano após o golpe, o povo boliviano tem a oportunidade de retomar a democracia e a liberdade. Essas eleições são fundamentais, não apenas para a Bolívia, mas também para toda a América Latina. Esperamos que, desta vez, sejam respeitados os resultados das urnas e a vontade soberana do povo boliviano. O sindicalismo nas Américas tem mantido uma campanha permanente de solidariedade ao povo boliviano, denunciando o golpe, a violação sistemática dos direitos humanos e a ingerência de forças externas na soberania do país sul-americano. Desde a CSA, parabenizamos o candidato vencedor, Luiz Arce, e seu vice-presidente, David Choquehuanca, no movimento Sindicalismo MAS, pelo resultado das eleições bolivianas. 14 milhões de eleitores foram às urnas hoje no Chile para votar sobre a nova Constituição. O plebiscito histórico consultou se os chilenos querem relegar ao passado a atual Constituição do país redigida durante a ditadura de Augusto Pinochet. A votação popular por si só já é uma das maiores conquistas do movimento social que emergiu nas ruas do Chile há um ano. Promulgada durante a ditadura militar de Pinochet, a atual Constituição do Chile chegou a passar por algumas reformas nos últimos anos. Mesmo assim,
Boa parte da população considera que as mudanças não foram suficientes e que a Carta Magna tem servido de base para o aumento da desigualdade no país, por reservar ao Estado um papel secundário na prestação dos serviços básicos como saúde e educação. Os eleitores fizeram sua escolha em 2 cédulas. Na primeira, votaram se aprovavam ou se rejeitavam a mudança constitucional, e na segunda, escolheram qual instituição deveria realizar esse processo. Uma Assembleia Constituinte mista, formada por 172 membros com parlamentares em exercício e representantes eleitos pelo voto popular, ou uma Constituinte com 155 membros, escolhidos integralmente por eleição popular. O plebiscito, marcado inicialmente para abril deste ano, foi adiado para 25 de outubro devido à pandemia. E a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe afirmou que os países das Américas não podem falar em austeridade diante da crise do coronavírus. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, alertou que a América Latina passa pela pior crise em 100 anos e destacou que poderá haver um retrocesso de 30 anos no que se refere ao combate à pobreza. É claro que essa foi a pior crise dos últimos 100 anos, com grandes impactos no social, no produtivo e perdurará em médio prazo, como já havia dito antes. Não podemos falar de austeridade pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos. Essa crise vai durar pelo menos esse período e isso irá retardar a recuperação dos índices de crescimento do PIB que tínhamos em 2019. Então teremos que aplicar instrumentos de solidariedade convencionais e não convencionais no âmbito internacional, afirmou. Segundo a CEPAL, será necessário que os países apliquem políticas fiscais e monetárias expansionistas e anticíclicas. Por exemplo, estender a renda básica emergencial por 2 meses a toda a população em situação de pobreza, o que implicaria, em termos regionais, dar a 230 milhões de pessoas $150 por mês, estendendo os prazos e carências no pagamento de tributos para pequenas, médias e microempresas, que são ocupadas fundamentalmente por mulheres, e investir 1% para garantir a inclusão digital universal. Segundo o representante da FAO, o número de pessoas com fome na América Latina e no Caribe pode chegar ao maior nível nos últimos 30 anos. E a pobreza extrema. Lembro que a pobreza extrema é definida pela CEPAL como a impossibilidade de adquirir uma cesta básica, ou seja, a pobreza extrema e a insegurança alimentar caminham juntas. A pobreza extrema afetaria até 96 milhões de pessoas, que é o nível que nós tínhamos em 1990, um retrocesso de aproximadamente 30 anos. Jair Bolsonaro afirmou que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia e já acumula cerca de 154 mil mortes no universo de 5,2 milhões de casos. A incidência fez com que 5 grandes laboratórios transnacionais testem vacinas em desenvolvimento nos brasileiros. Como um dos presidentes que mais nega a gravidade do coronavírus, Bolsonaro, que alega ter contraído o vírus no último mês de julho, declarou em conversa com um pequeno grupo de seguidores que a vacina contra o coronavírus não será obrigatória no país. E quem define isso é o Ministério da Saúde. Tá? O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Outra coisa, tem um governador também aí que está se intitulando aí o médico do Brasil, dizendo que ela será obrigatória. Repito que não será. Da nossa parte, a vacinação, quando estiver em condições depois de aprovada pela Ministério da Saúde, e com comprovação científica, tá? E assim mesmo ela tem que ser validada pela Anvisa, daí nós ofereceremos ao Brasil, de forma gratuita, obviamente, mas repito, não será obrigatório. CTA da Argentina realiza Diálogo da Juventude Trabalhadora com Rafael Freire e Roberto Baradelli. O
encontro foi realizado para intercambiar a situação de trabalhadoras e trabalhadores na nossa região. Temos que trabalhar a inteligência e debater, e temos também que cultivar a democracia e ter força, pois a força existe na construção da unidade da classe trabalhadora, das jovens e dos jovens, das organizações sindicais, das organizações sociais e dos partidos políticos populares. Seja no nosso país ou na região, ninguém se salva sozinho. Assim como não nos salvamos individualmente, também não conseguimos fazê-lo nacionalmente se não tivermos a capacidade de compreender a nossa região e o contexto mundial. O fracasso do modelo neoliberal é o primeiro dado que temos da pandemia e nos abre uma outra frente, uma frente de que o sindicalismo tem que estar sem nenhum tipo de medo. O outro dado é que o Estado é necessário. Então, vemos um debate diferente daquele dos anos 90, 2000, 2010 referente ao Estado. E esse debate se torna favorável para discutir nossas lutas, porque temos todos os elementos para dizer e afirmar às nossas populações que o Estado é necessário. E no Peru, Martín Vizcarra é investigado por crimes de corrupção. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, será investigado preliminarmente pelo Ministério Público como suspeito de ter cometido crimes de corrupção. Segundo os investigadores, o presidente teria recebido subornos para conceder obras públicas enquanto era governador da província de Moquegua entre os anos 2011 e 2016. O caso está relacionado com a empresa Obrainsa, dirigida por Elar Tejada, suspeito por realizar suborno para obter concessões das obras. Tejada já foi investigado em um caso denominado como Clube da Construção, onde um cartel de construtoras peruanas e estrangeiras foi apontado como responsável por distribuir pagamentos a agentes públicos em troca de contratos de obras públicas. Um informante forneceu um consistente dossiê indicando que Obrainsa pagou cerca de $300 mil a Vizcarra pela concessão de um projeto hídrico enquanto era governador de Moquegua. Além desse caso, o atual presidente é acusado de receber $370 mil para conceder a construção de um hospital regional enquanto era governador. Vizcarra afirma não ter recebido nenhum suborno por nenhuma obra, nem em Moquegua, nem em qualquer outro lugar. De acordo com o presidente, a sequência de graves acusações contra ele são tentativas de desestabilizar o governo. E na Costa Rica, sindicatos de trabalhadores se manifestam contra planos econômicos do governo. Hoje tivemos um resultado concreto e positivo desta greve nacional na Costa Rica. A partir de agora, o rico pagará como rico e o pobre como pobre. Não é possível que haja tanta injustiça tributária e tanta evasão fiscal. Outro resultado é o nosso não ao Fundo Monetário Internacional e um sim às mesas de diálogo. Para resolver a crise, queremos mesas de diálogo que estejam representadas pelos poderes legislativo e executivo e pelos diferentes representantes do povo da Costa Rica. Uma mesa de diálogo onde todos nós sentemos para pensar no futuro do país. E no Uruguai, o ex-presidente Pepe Mujica renunciou ao Senado nesta semana. Essas e outras notícias no próximo bloco. A Confederação Europeia de Sindicatos propõe a criação de tributos sobre transações financeiras na União Europeia. E na Colômbia, uma enorme caravana de indígenas percorreu durante 4 dias cerca de 500 quilômetros até Bogotá para realizar o encontro com o presidente Iván Duque. Os movimentos exigem ações concretas diante do recrudescimento da violência no país. Representantes da União Central de Trabalhadores no Chile entregaram uma carta ao presidente Rafael Pinheira solicitando o envio imediato da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho ao Congresso chileno para iniciar o processo legislativo de ratificação deste importante instrumento que contribuirá para prevenir e erradicar a violência e o assédio no mundo do trabalho. O ex-presidente Pepe Mujica renunciou ao Senado nesta semana. A pandemia de coronavírus motivou a decisão do ex-presidente, que possui uma doença autoimune. Júlio Maria Sanguinetti, ex-presidente da direita pelo Partido Colorado, também se aposentou do Senado.
E um felino de 37 metros é uma das figuras descobertas entre os geoglifos de Nazca. Um novo descobrimento na região de Nazca, no Peru, chamou a atenção do mundo. Um gato de aproximadamente 37 metros desenhado em uma colina em meio ao deserto é o protagonista que permaneceu escondido por mais de 2000 anos. Famosa pelas linhas que formam desenhos vistos desde os céus, as linhas de Nazca fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994. O descobrimento ocorreu durante a realização das obras para que os visitantes possam contemplar em solo as gigantescas figuras. Assim contou o arqueólogo Johnny Isla, do Parque Arqueológico Nazca Palma. Nos percatamos nosotros, que somos arqueólogos, também. Os arqueólogos e a equipe técnica percebeu a figura de um gato na colina por meio de sinais da ação humana no local. Havia muita erosão e linhas não naturais, o que chamou a atenção da nossa equipe e nos levou à descoberta do desenho do felino. Tudo parece indicar que o animal pertence à cultura Paracas, que viveu vários séculos antes da cultura Nazca e que criou os geóglifos, pelos quais esta região é conhecida. De acordo com especialistas, enquanto as figuras de Nazca estão feitas pelos homens para os deuses, as de Paracas são de homens para os próprios homens. Sou Carol Coelho, da sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar!